aí, o Bong tá passando, minha gente. Bong Joon-ho está de volta, depois de ganhar a Palma de Ouro e o Oscar com o Grande Parasita. O cineasta sul-coreano está de volta com Mickey 17, a adaptação de um sci-fi da hora aí que tem o Robert Pattinson como protagonista. Protagonistas. O Robert Pattinson, uma vez é bom, duas vezes é excelente, hein? E 17. Excelente. E 17 vezes. 18 Então. vezes. É muito Robert Pattinson, hein? Caramba. Haja Pattinson, haja Pattinson. Eu li o livro, né? E no livro é Mickey 7, então a gente só tem 7 Robert Pattinsons, no caso. Mas antes da gente se adentrar aqui no bate-papo do que achamos desse filme, vale dar um pequeno resumo sobre a história. A história gira em torno de Mickey Barnes, que é interpretado pelo Robert Pattinson. Estamos lidando com um momento em que a Terra está basicamente sendo deixada pelos humanos e estão colonizando outros planetas. Uma dessas colônias seria Niflheim, que é um planeta bem distante. E quem está liderando essa marcha até Niflheim, essa viagem, é o candidato à presidência, ex-candidato à presidência, que inclusive perdeu, Marshall, interpretado pelo Mark Ruffalo. Nisso, nós nos adentramos aí na história do Mickey Barnes, que é um cara que ele se envolveu com muitas tretas, tá devendo muita gente, os agiotas estão atrás dele, então ele vira e fala, puta, eu preciso sair daqui. Então eu vou entrar aí nessa expedição e que forma melhor de furar a fila do que se voluntariar para ser um descartável, ou na tradução do filme, um prescindível, que é basicamente uma pessoa que ela vai se colocar nas mais derivadas situações, mais derivados testes e tudo que vocês podem imaginar de tortura para ver o que eles podem ou não enfrentar nessa nova colônia, e basicamente ele é impresso toda vez que ele morre, então ele é literalmente o porco para o abate. Ele meio tipo a cobaia, né? Sabe aquela Cobaia. coisa da cobaia para teste e tal, laboratório? Só que nesse caso tem toda uma tecnologia do filme em que as suas memórias são preservadas e eles vão lá e reimprimem. Literalmente parece uma impressora matricial, aquela que fica... Aquela Aí fica voltando na esteirinha assim, É a impressora 3D do futuro. Exatamente. Vai imprimir Exato. gente. E nesse caso imprime o Robert Pattinson. Ele é impresso várias vezes no filme aí para mostrar, né? Tipo, o filme começa com um grande... um interregno aí, né? Uma coisa assim, uma contextualização, muito voice-over e tal, para explicar todo esse futuro, mas explicar de um jeito bem humorado, às vezes é o próprio Robert Pattinson quem fala e tal, então tipo, tem toda uma contextualização ali para explicar que futuro distópico é esse. Só queria fazer uma observação que parece, pra quem gosta do livro, é literalmente o livro, entendeu? Eles pegam trechos e é o Robert Pattinson narrando assim como o Mickey Barnes narra no livro. Então é como se você estivesse novamente passando por aquela experiência, o que é muito legal. Inclusive, acho que é bom a gente pautar aqui que devem ter spoilers, né, nesse veredito, então aquete-se aí na sua cadeira, cuidado, pode vir aí, tá no título, tá? Então fica ligado. E aí eu queria perguntar, Gil, pra você que leu o livro, como uma adaptação, Mickey 17 funciona? Funciona, mas eu tenho a mesma questão que eu tenho com o livro. Eu acho que tanto o livro como o filme, eles partem de uma premissa que é muito interessante. E eu, particularmente, achei a primeira metade do livro, assim como a primeira metade do filme, muito legal. Eu gosto muito da dinâmica dos clones e eu gosto de como eles colocam o Robert Pattinson e o Mickey Barnes nessa situação de ter aí um múltiplo. E o múltiplo é o conceito de fazer uma cópia da pessoa. Então, basicamente, já aproveitando para contar os spoilers, nessa dinâmica de impressão que o próprio Hessel e o Jedi explicaram, você obrigatoriamente tem que esperar com que a pessoa morra para reimprimir uma pessoa. É proibido você imprimir um múltiplo, porque isso já aconteceu antes, quem desenvolveu... E eles param para explicar o múltiplo e o caso do múltiplo. Exato, o caso do múltiplo é excelente, inclusive, mas é o que faz sentido, né? A pessoa se imprime 27 mil vezes pra você fazer o que bem entender e ninguém poder levar a culpa, porque você não sabe quem é que é o grande culpado. Você tem o álibi o tempo todo, Você tem né? o álibi o tempo inteiro, então eles falaram, sem múltiplo, acabou. Basicamente, quando existe essa questão de surgir o múltiplo, é tudo muito legal, tanto no livro como no filme. Eu acho que toda essa dinâmica envolvendo as diferentes personalidades entre eles é muito bacana também. E como eles tentam coexistir e sobreviver sem serem flagrados pela galera dentro da nave também é muito divertido, tanto no livro como no filme. A partir do momento que eles tentam explorar novos personagens, novas narrativas e principalmente enviar o Okja lá, que é o animalzinho extraterrestre, eu particularmente acho que se perde um pouco. Eu gosto mais da dinâmica entre os dois e entre os múltiplos. E você, o que você acha? É a mesma coisa. Acho que a gente vai acabar tendo uma opinião parecida, porque eu já vi essa história antes em Star Wars The Clone Wars.
Planeta de Neve, onde eles enfrentam os bichões, eles não entendem os bichões lá, eles têm uma linguagem diferente. Não, tem que matar os bichos porque eles vão acabar com a colonização. E aí no final só faltou uma boa conversa, sabe? Só faltou um bom papo. Então eu achei que também que do meio pro final acabou sendo uma história um pouco repetitiva do que a gente já viu de histórias de colonização, né, de o desconhecido, o misterioso que está ali naquele planeta afastado, e aí tem os humanos tentando entender essa lógica. Então, não é porque é parecido, na verdade, que é ruim, tá? Não é isso, não é ruim. Pelo contrário, é divertido, é um filme muito legal, só que eu também estava muito mais investido nessa história dos múltiplos, nesse conflito do Mickey 17 com o Mickey 18, como isso se daria na dinâmica da nave, como é que eles poderiam revezar esse momento deles dois nas mortes, né? Que acaba não acontecendo, né? Eles acabam não revezando nesse momento, eles acabam, se não me engano, eles permanecem, né? O 17 e o 18. Antes disso era um atrás do outro morrendo e sendo reimpresso. Então era algo que eu estava gostando, principalmente porque estavam surgindo conflitos mais humanos. Sim. Sabe, dentro da nave colonizadora. Principalmente com aquela outra sargenta, né, a outra tenente lá que gostava... A Nath. Que gostava do Mickey também, gostava da amiga dela também, e aí tinha um rolê meio quadrado amoroso ali. O próprio personagem também do Mark Ruffalo, né, que é o Marshall, como esse político medíocre que se acha no papel de grande líder e salvador da humanidade, e ele, na verdade, é um bosta nenhuma. Então, pra mim é tudo muito interessante e o filme se perde um pouquinho ali quando chega nos alienígenas. Na hora que aparecem os dois Mickeys um do lado do outro e tal, o Bong consegue exercitar uma coisa que ele faz muito bem, que acho que é a coisa que ele melhor faz, que é encenar uma coisa meio pastelão, assim. Ele faz isso bem até no próprio Parasita, que não é um filme sobre isso e tal. Ele faz muito bem no Hospedeiro. O Hospedeiro, pra mim, uma imagem, uma cena que me ficou impressa na memória, é a hora que tá todo mundo no abrigo, quando... Seul está sendo atacada pelo monstro lá e tal, fica todo mundo no abrigo, e a família tá lá num grande plano de sequência, fica todo mundo chorando, brigando. Ele tem uma vocação para encenar esse pastelão. E aí, no caso desse filme aqui, é quando os dois se encontram, né? Você tem os dois Mickey ao mesmo tempo, e aí você pode meio que brincar com isso, e me parece que o filme abandona isso, porque aí ele tá se caminhando para virar um filme mais de mensagem, mais de sátira política, um negócio mais... que pareça mais próximo ali do que o filme estava dando no início. A gente vai dar uma grande mensagem aqui sobre o capitalismo e sobre o futuro. Se liga, presta atenção. E aí eu estava mais interessado nessa coisa pastelão e na relação pequena dos personagens ali, especialmente essa coisa do desejo. Na hora que aparece todo mundo e que as minas meio que estão ali uma de frente pra outra. Excelente. Pra falar assim, e aí, o que a gente vai fazer com esses caras e tal? Vamos dividir. Essa hora me interessou muito, assim. Muito porque, bom. assim, o Robert Pattinson já fez um filme que era um pouco isso, que é o filme da Claire Denis. Achei que você ia dizer que era Crepúsculo, né? Não é Crepúsculo. O Jacob, Mas Crepúsculo também é. Mas nesse caso é um filme espacial, o filme da Claire Denis, que ele tá lá, ele é um astronauta que tá sozinho, e aí você sai da Terra pro espaço, você continua sendo um humano, um terráqueo, tentando lidar com suas pulsões e seus desejos. Então esse filme ele vai um pouco por esse caminho que eu achei muito interessante. Se você pega essas sátiras políticas espaciais e de guerra, como o Tropas Estelares foi muito vanguardista e muito à frente do seu tempo, porque o Paul Verhoeven é um gênio e ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele conseguiu antecipar coisas dos filmes da Marvel, que ninguém deseja nada. Tá todo mundo pelado no mesmo vestiário, todo mundo tomando banho, mas todo mundo é soldado. Então ninguém vai se desejar porque não é sobre isso. E ele antecipou Marvel assim, antecipou uns 20 anos. O que acontece nesse filme? O que acontece é que as pessoas continuam desejando e tal, e isso faz parte da nossa natureza. Então, pra mim, o que era mais interessante do filme é isso, mas aí ele vai lá e tem 5 minutos disso. E aí vai... Então, é compreensível até que infelizmente isso acabe não sendo o restante do filme, né? Porque o filme adapta um livro. Só que eu penso que se existe isso no livro também, Gil, né? Dos alienígenas, do diálogo... Sim, existe tudo. Acho que, pelo bem da história, né? Talvez do roteiro, talvez pudesse ter esticado um pouco isso, que era o mais interessante do filme, né? Mas quem sabe eles não tinham essa visão no momento da produção do filme e optaram por seguir como uma adaptação mais fiel, né? Trazendo essa narrativa da colonização e da dinâmica política que o Bong Joon-ho ele gosta tanto, né? Só que, pelo menos pra mim, assistindo ao filme, e aí é aquela coisa, né? Quando a gente assiste ao filme, a gente quer ir junto na viagem. E vez ou outra, essa viagem acaba tendo uma quebra. É uma pena que eu pessoalmente tenha tido essa quebra, sabe, com esse filme, porque tava um filme muito divertido. Tava um filme muito legal e o Robert Pattinson, ele nesse filme,
Dá gosto de ver ele atuando, sabe? Dá gosto de ver ele crescendo como ator. O cara já tá foda, ele já é foda. Ele tem um solavanco aqui e ali, mas porra, a gente já pode ver o Robert Pattinson como um ator consagradíssimo, sabe? Como ele é muito versátil. E eu acho que às vezes as pessoas meio que pensam que ele é um ator de gestos muito contidos e tal. Nesse filme ele tá se mostrando um personagem, um ator de personagens e de tipos, assim, fazendo uma coisa muito próxima de Três Patetas e tal. Não, ele falou que ele manda super bem. Ele se pautou muito com o Johnny Depp. Ele falou que uma das grandes influências dele pra fazer esse papel Jack Sparrow aí, tem um pouco. foi o Johnny Depp. Ele falou outro ator também, depois O sotaque dele é o brother lá do Lieutenant Dan, né, do Forrest Gump. Ele falou alguma coisa assim. Eu acho que sim. É algum personagem assim, meio texano, que ele se inspirou pra fazer o sotaque. Mas uma coisa que eu acho muito curiosa, que você falou sobre a adaptação do livro, o Bong Joon-ho, na minha cabeça, ele tinha consciência de que a parte mais divertida é toda a dinâmica entre os múltiplos e a dinâmica do Robert Pattinson, até porque o nome do livro é Mickey 7. Ele ter colocado Mickey 17 é porque ele queria expor pra gente essas variáveis possibilidades do Robert Pattinson tomando no cu, com perdão da palavra. Porque isso é divertido, esse pastelão é legal. E quando ele coloca a cereja do bolo de ter um múltiplo lá que tem uma personalidade completamente diferente, cara, o filme ele vai pra um lugar que você vira e fala, e agora? O que vai acontecer? Sim. Só que é isso que o Hessel falou, esse e agora o que vai acontecer, ele não dura nem 2 minutos, porque ele toma uma vertente completamente diferente, que impede que esses dois personagens sejam desenvolvidos a ponto de, spoiler alert, o Mickey 18, no final das contas, ele morre. E eu acho que se a gente tivesse um desenvolvimento um pouco melhor do personagem, a gente até sentiria um pouco mais por ele. Pô, eu até senti. Foi uma parada pra mim meio tanto faz como fez, porque a partir de um determinado momento, o foco não era mais a dinâmica daqueles personagens, nem explorar a dinâmica divertida que eles poderiam oferecer e nem o pastelão que eles poderiam oferecer convivendo naquela nave sem serem descobertos. Isso acontece pra mim tanto no filme como no livro. Quando eu comecei a ler o livro, a coisa que mais me pegou foi sentir que talvez ele já funcionasse como crítica pra gente pensar, pô, num futuro, será que a gente teria pessoas que seriam os descartáveis? E como eles seriam tratados? Eles seriam tratados como lixos ou eles seriam tratados como heróis? Sim. Então, o que me pegou muito no livro foi isso. E a partir do momento que eu vi que não seria mais essa discussão, eu confesso que eu fiquei um pouquinho broxada, assim como eu fiquei no filme. Mas isso não isenta o fato de que eu me diverti bastante na primeira metade. Assim, a gente não tá só projetando o que a gente desejava que o filme fosse aqui. Inclusive, quando o filme deixa de fazer uma coisa pra fazer outra, acho que pode ser interessante também. Tipo, outra especialidade do Bong Joon-ho é transitar entre gêneros. Então, obviamente, todo mundo vai lembrar do Parasita, que começa como uma coisa e no final, tipo, ele foi de crítica social foda pra comédia, pra drama e tal, e suspense. Sim. E ele faz bem tudo. E essa transição de um pro outro é outra coisa típica de cinema sul-coreano. Não seria ruim por isso. O problema é que às vezes ele escolhe uns caminhos e aí o caminho, tipo, não tá chegando no que poderia ser. Acho que ele não diz. Alguns caminhos não dizem muita muito. coisa, Não dizem entendeu? muito, exato. E eles podiam dizer muito. É isso que incomoda um pouco. Esse filme poderia ser muito melhor do que ele é, mas o livro também. Então, eu acho que é esse o incômodo. Alguns caminhos nos levam a conclusões que não nos dizem muita coisa, mas talvez outras decisões poderiam nos dizer muita coisa. E mesmo nessa coisa do caminho final, no final vira toda uma trama ali dos fascistas contra os alienígenas inocentes. Então, tipo, cara, o Tropas Estelares, citando de novo esse exemplo, ele já fez isso e fez melhor, porque Tropas Estelares é uma sátira política perfeita para os tempos de hoje. E nesse caso é uma sátira muito meia-boca. Então... E eu achei até, e aí acho que foi um pouco da minha expectativa com o filme, tá? Essa quebra. Quando você fala, pô, o prazer tá... Né? A gente tava num Schadenfreude. É Schadenfreude que é o prazer de ver o outro se fuder? Schadenfreude. Schadenfreude. Schadenfreude? Porque a gente tava no Schadenfreude ali com o Robert Pattinson o tempo todo, porque a gente queria ver os tipos de morte diferentes do personagem. E ele sendo reimpresso. Ele tava tipo Kenny do South Park, sabe? A gente queria ver, oh meu Deus, mataram o Mickey de novo. E aí vai e reimprime outro Mickey. E aí a minha expectativa, e eu acho que isso veio um pouco do marketing do filme, era de que seria uma discussão sobre trabalho. Sabe, sobre o capitalismo, nesse sentido de olha só como a gente se mata de trabalhar, entendeu? Então eles talvez pegassem esse trocadilho e trabalhassem ele um pouco mais
na história do filme. Isso foi usado em algumas peças de marketing também, né? Dizendo que o personagem do Mickey, ele se mata de trabalhar. Esse trabalho é um saco, aí ele dentro do saco lá sufocado, sabe? Ele morre pelo trabalho dele, sei lá, veste a camisa da empresa. E disse ele com a camisa da empresa. Olha aí. Entendeu? Então assim... Easter egg. Easter egg, olha aí. Então era uma expectativa que eu acabei tendo, né? Por causa da promoção do filme e dos trailers. E isso não necessariamente acaba acontecendo. Mas é aquilo, né? Ele acaba ali dando umas pinceladas em discussões e infelizmente não se aprofunda tanto nelas. Mas, novamente, concordo contigo, Gil. Isso não tira o mérito do filme de ser um filme divertido, sabe? E da gente se divertir muito vendo o Robert Pattinson nessa dinâmica de 17 patetas, né? Já indo pros ovos aqui e concluindo um pouco, eu acho que o filme, na hora que ele acha que chegou a hora de dizer alguma coisa e tal... Sinto que não só no caso desse filme, a especialidade do Bong, eu falei aqui do pastelão e de mudar de gêneros, a especialidade dele não é a mensagem. Então, tipo, Expresso da Manhã acho que é um filme aquém do que ele pode fazer. Gosto do Hospedeiro porque é um filme de gênero. Parasita é um filme mais de gênero e de transição de gêneros e tal, é menos sobre a mensagem em si. Ok, já é mais de mensagem, já acho meio que ele não sabe fazer tão bem. O que acontece, na minha opinião, a gente está vivendo um momento da história aí, sem entrar muito em pensamento marxista aqui e tal, mas Marx dizia que a história acontece como tragédia e se repete como farsa. Então a gente está uma repetição de coisas que a gente achava superado, tipo a volta do fascismo. A gente achava superado. E aí, de repente, aparece de novo e fica todo mundo aturdido com isso e não sabe o que fazer. Tem muita narrativa de ficção científica, especialmente sci-fi militar, que fica trabalhando em cima disso. Então a Guerra do Velho é um pouco isso, No Limite do Amanhã é um pouco isso, você tem uma repetição ali, aquele Dia da Marmota, porque a gente está vivendo também a repetição da história. E aí no caso do Mickey 17 é a mesma coisa, né? Um cara que vai morrer sempre. Então parece que as narrativas todas estão partindo do mesmo ponto, só que aí o Bong ele não sabe desenrolar isso do jeito dele. Fica muito aquém, assim. Eu acho que a sátira, essa coisa da cultura pop precisar fazer sátira para lidar com a estupidez política que a gente vive, pode ser importante, pode ser necessário, mas ninguém está sabendo fazer sátira direito, porque a arte está correndo atrás do próprio rabo, entendeu? Tipo, o mundo ele está sendo muito estúpido e muito testando a gente o tempo todo e tal, e os filmes não estão conseguindo chegar atrás. Esse filme está fazendo o Mark Ruffalo, obviamente, caracterizado como Donald Trump, ele faz a dancinha do Trump e tal, e tem uma cena que eu acho até boa, a cena que ele tem um atentado. Que lembra o atentado contra o Trump e tal. É mesmo, Cacilda. Nessas horas, fala, puta, você tá fazendo algo meio óbvio, eu tô vendo o que você tá fazendo, talvez seja importante fazer. Ao mesmo tempo, eu acho que tem alguma coisa que tá retroalimentando a estupidez, entendeu? Tipo, você tá transformando isso em entretenimento, ele é sátira, mas é uma sátira insuficiente, então eu sinto que o filme não encaixa e me desagradou no final, apesar de ter momentos bons. Então, e aí, quantos ovos? 2 ovos. 2 ovinhos? Eu vou ser mais generoso, eu vou de 3. Vou de 3 ovinhos, porque o início, o meio ali me agradaram bastante. E, assim, não vou negar, né? Fã de Star Wars. Fã de Star Wars é foda. Mas, apesar da dinâmica com os alienígenas eu já ter visto antes, aquela coisa toda, eu me diverti, sabe? Me lembrou... Me deu gatilhos positivos de sagas espaciais. Só lembrando rapidinho, tipo, Matadouro 5 é um clássico de guerra que também é um pouco isso. É o cara contando as memórias dele e ele não sabe direito que memórias são e tal. Aí eu já acho que funciona melhor, entendeu? Tipo, o Del Toro queria fazer Matadouro 5 e tal, um filme que eu veria. Acho que seria massa. Foi de 3, é isso. Tem muito mais pra me alongar, não. E aí você, Gil? Eu vou falar que eu posso estar errada, mas eu acho que daqui a muitos anos esse filme vai ser... Ele vai envelhecer bem, entendeu? Eu acho que as pessoas vão olhar pra ele com olhos melhores do que o que a gente olha hoje. E eu vou dar 3 também. Não é o meu livro favorito da vida, não se tornou o meu filme favorito da vida. Eu acho que os dois tinham um potencial muito melhor de trabalhar uma ideia que pra mim é muito boa. Mas é isso, no final das contas tem muita coisa acontecendo e poucas coisas que efetivamente me dizem algo. Ou pelo menos que me dizem algo novo. Ou pode até ser uma coisa que eu já sei, mas de uma forma um pouco mais criativa, talvez uma forma mais gostosa de eu virar e falar: puta, que tesão tá assistindo isso aqui. O meu tesão foi no começo do filme, assim como foi no começo do livro, mas eu particularmente acho que daqui a alguns anos, tipo uns 20 anos, as pessoas vão ver esse filme e vão achar maravilhoso, sabe? Então eu vou dar 3 de 5 por uma questão pessoal mesmo, de que eu gosto muito da primeira metade do filme, mas também de acreditar que daqui a alguns anos ele vai ser visto com outros olhos. Isso é otimista, hein? Até porque a ele esperança... ele pode cair no esquecimento também, tá? Eu acho que vai ser muito 880. Não, mas Gil... eu acho que ele pode se tornar um clássico pastelão que as pessoas se divirtam. Eu tô com você. A esperança é a última que morre, porque o primeiro é Robert Pattinson. Nossa, é verdade. Muito bom. 3 de 5 pra essa piada também. Obrigado. Enfim,
Se você assistiu o Mickey 17, comente aqui embaixo o que você achou do filme. A gente tá doido pra saber a sua opinião e a gente se vê na próxima. Se ainda estivermos aqui ou a gente não tiver morrido e sido reimpresso. Como é? Reimpresso? Reimpresso. É isso aí.